A nossa aula de hoje será números primos ou compostos. Então, nós vamos saber identificar, vamos aprender hoje a identificar se o número ele é primo ou ele é composto. Antes da gente ir para a regrinha, aqui nós temos uma tabela do número 1 ao 50, onde eu destaquei já para vocês o número 1, ele está pintadinho de azul. E eu vou explicar por quê, tá? Nessa tabela, eu vou fazer a seguinte atividade. Eu vou circular o próximo número aqui que não está destacado, ou seja, eu vou circular quem? O 2. Então, eu vou pintar aqui o 2 de verde. E a gente vai fazer o seguinte com os próximos números. Eu vou marcar os múltiplos de 2. O que são os múltiplos de um número, não é? É ele se repetir a mesma quantidade. Então, os múltiplos de 2. 2 mais 2, 4. Que é o próximo múltiplo de 2? 6, 8, 10. Percebam que vai de 2 em 2. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Ou seja, os múltiplos de 2 são os números pares. Nós destacamos aqui eles, certo? Agora, eu vou circular o próximo número que não está riscado, que não tem nada nele ainda, que é esse número, o 3. Então, também vou circular o 3 aqui de verde, tá? E vou fazer a mesma atividade. Eu quero os múltiplos de 3. Então, vai agora de 3 em 3. 3 mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e 48. Então, esses são os múltiplos de 3. A gente foi de 3 em 3, está aumentando de 3 em 3. Continuando o nosso processo, eu vou riscar o próximo número que não está, vou destacar de verde, o próximo número que não tem nenhum risquinho ainda. Então, quem é esse próximo número? O 5. E vamos fazer também os múltiplos de 5. Vamos continuar. 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Então, esses são os múltiplos de 5, que vai de 5 em 5 casinhas, certo? O próximo número que não está pintado ainda é quem? 7. Como se nós estivéssemos utilizando a tabuada de cada número, vocês percebem? Isso são os múltiplos. Então, 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42, mais 7, 49. Certo? Sempre vamos riscar o número que é múltiplo do que a gente está destacando. O próximo número que não está marcado ainda é quem? 11 aqui no cantinho, olha só. Vamos pintar ele de verde. E vamos fazer os múltiplos de 11. Então, são os números que ele se repete, né? 11, 11 mais 11, 22, mais 11, 33 e mais 11, 44, tá? Próximo número, 13. Vamos fazer agora os múltiplos de 13, que não passe de 50, porque nós estamos utilizando a tabelinha até 50. Então, 13 mais 13, 26. 26 mais 13, 39. O próximo número passa de 50, certo? Então, como eu estou parando no 50, a gente já vai parar. Próximo número, 17. Olha, que não está riscadinho. 17 mais 17, 34. 34 mais 17 vai passar de 50, então não vamos marcar mais, certo? Próximo, 19. E 19 mais 19 é quanto? 38. Já está marcadinho aqui, marquei mais uma vez. Próximo,
23. Ó, de verde, o númerozinho que não está destacado ainda. 23 mais 23, 46. Marquei 46. Próximo. Depois de 23, tem quem? 29. 29 mais 29 dá 58. Já passa de 50. Então, o que acontece agora? Todos os numerozinhos que estão sobrando, se eu somar ele com ele mesmo, já vai passar de 50. Então, eu só vou circular eles agora de verde, tá? Ó, 31 mais 31 seria 62. 41 mais 41 seria 82. 43 mais 43 seria 86. 37. 47. Pronto. Esses números que sobraram, a gente pintou de verde. O que acontece aqui agora? Esses números que eles estão circuladinhos de verde, que eles foram destacados com lapisinho verde, eles são números primos. E por que eles são números primos, tia? Porque eles só têm dois divisores distintos, que são o número 1 e o próprio número. Por que distintos? Porque o número primo, ele só vai ter dois divisores, e esses dois divisores, quando diz distintos, é que eles devem ser diferentes. É aí onde entra a história do 1, que eu destaquei lá de azul. O que acontece com o 1? O 1 não poderia ser primo. O 1 ele é divisível por 1. E o próprio número, que é 1. Mas aí, eu teria como divisor de 1, olha, se ele, para ele ser, ter dois divisores, ele seria 1 e 1. E aí, não é distinto. Então, vamos lá. A regrinha de números primos. Todo número que só tem dois divisores distintos, o número 1 e o próprio número, ele é primo. Então, o número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos aqui o número 2. Porque ele é primo, eu posso dividir 2 por 1 e posso dividir 2 por 2. Não posso por outro número. Então, ele é primo. E ele, vocês percebam que na nossa tabelinha, olha, ele é o único número primo que é par. O único número primo que é par é o 2, tá? Todos os outros serão números ímpar. Então, vejam só. Vamos pegar um outro número aqui. 29. 29 só terá dois divisores. Ele só pode ser dividido por 1 e por 29, por ele mesmo. Então, isso é um número primo, quando eu só posso dividir o número por 1 e por ele mesmo. Então, já identifico que ele é primo. E no caso composto, vai ser justamente o contrário. É aquele número que tem mais de dois divisores, ou seja, que tem mais números que ele pode ser dividido. Por exemplo, vamos escolher aqui um número 8. Quem são os divisores de 8, né? Por quem eu posso dividir 8? Eu posso dividir 8 por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, vejam só, ele não só tem dois divisores, ele tem 4 divisores. Então, ele é chamado de número composto, porque ele tem mais de dois divisores. O número 45, porque ele é composto. Olha, ele pode ser divisível por 1, por 3, por 5, por 9 e por 45. Então, olha só, ele tem mais de dois divisores, logo, ele é um número composto. Então, vamos identificar a regrinha. Todo número primo, ele só terá dois divisores, o número 1 e o próprio número. E o número composto é aquele formado por mais de dois divisores. O único número primo que é par é o número 2.
Certo? Então, essa é a nossa regrinha de números primos e números compostos. Agora, vamos para a próxima etapa. Vamos identificar se esses números eles são primo ou composto, certo? Para isso, a gente precisa saber de quê? O número é primo quando ele tem dois divisores apenas, quando ele pode ser dividido por dois números apenas e distintos, tá? E ele mesmo. Então, para saber se esses números eles são primos ou compostos, nós vamos colocar os divisores que eles possuem, certo? Por quem eu posso dividir esses números? Então, eu já adiantei em cada númerozinho aí o número 1. Por quê? Porque todo número é divisível por 1, certo? Então, todos eles são divisíveis por 1. Agora, vamos ao seguinte. 18, por ser um número par, ele também, na regrinha de divisibilidade, ele é divisível por 2. 18 é divisível por 3, que é o próximo número primo. Por que ele é divisível por 3? Quando eu somo 1 mais 8, dá 9. 9 divide por 3? Sim. Então, 18 também divide por 3. Certo? 18, se ele divide por 2 e por 3, ele divide por 6. Certo? Lembra a regrinha? Para dividir por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3. E esse número é. Então, ele é divisível por 6. Ele é divisível por 9, porque a soma dele dá 9, ó, 1 mais 8, 9. E ele é divisível por 18, que é o próprio número. Então, esses são os divisores de 18. Ele pode ser divisível por 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então, ele é um número composto ou primo? Ele é composto. 39. 39 é um número composto ou primo? Então, vamos lá. 39 é divisível por 1. É divisível por 3. Olha, 9 mais 3, 12. Não é divisível por 2, tá? Que é primo porque ele é par. Ele não é par. Então, ele não é divisível por 2. 39. E ele é divisível por 3 porque, olha, 9 mais 3, 12. 12 divide por 3. Então, ele é divisível por 3. Ele é divisível agora por 5. Vamos pelos números primos, tá? Não. Ele é divisível por 7? Não. Por 11? Também não. Por 13? Sim. Ele é divisível por 13. Ele é divisível por 17? Não. Então, a gente analisa os números primos até a metade do número 39. Então, qual seria a metade do 39 aproximado, né? Seria 19. E aí, ele é por 13, mas ele não é por 17 nem por 19. Então, ele só será agora pelo próprio número, 39. Certo? Então, ele é primo ou ele é composto? Composto, né? Porque, olha, ele não só tem o número 1 e o próprio número como divisores. Ele também tem 3 e tem 13. Então, ele não é primo. Agora, 21. 21 é divisível por 1. Não é por 2 porque ele não é par. É por 3 porque a soma dele, ó, 2 mais 1, 3. Então, ele é divisível por 3. Certo? Não é por 5 porque não termina em 0 ou 5. É por 7? Sim, 7 vezes 3, 21. Certo? 7 vezes 3, 21. Próximo número primo, 11. Ele é por 11? Não. Como já chegamos na metade do número, então ele agora só será por 21. Sempre vocês vão analisar até a metade, seguindo a ordem dos números primos, tá? Que são quem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Então, você chega até a metade do número que você quer os divisores dele, certo? Continuando, nós temos agora 17. Temos como divisor 1, certo? Não é por 2 que não é par. Não é por 3 que é o próximo número primo. Ele não é por 3 que a soma dele não dá. Ó, 7 mais 1 é 8. Não é por 5 que não termina 0 nem 5. Não é por 7. Não é por 11. Nem por 13. Ele só será por 17. Então, olha só. 17 tem como divisores 1 e ele mesmo. Então, ele é um número primo, certo?
Então, essas são as nossas regrinhas. Para ser número primo, precisa ter apenas dois divisores distintos, um e o próprio número. Se ele tiver mais que isso, então ele é um número composto. Agora vamos para a nossa atividade.